E como é que tá indo sua quarentena aí, Igor? Diga. Como tá indo sua quarentena? Oi, tô seguindo aí. Estamos esperando, aguardando o momento da gente voltar à vida normal, né? Inclusive, você sabe que a quarentena interrompeu o nosso projeto do João Penca, nosso retorno aí, antes Não sabia. no dia 15 de março, eu acho que o dia 13 ou 15 de março, estava reunido no estúdio já escolhendo as canções novas para gravar, quando veio a notícia do afastamento social e a gente abortou a missão até segunda ordem. Mas estamos aí articulados e prontos para o retorno a qualquer momento. E já tinha plano de fazer show também ou era só gravar as Já, não, músicas? tudo. Retorno completo. Pacote completo. Começa aí falando como você despertou o interesse pela música. Quando você ouviu um disco e falou, eu gostei disso aqui, ó. Vou seguir esse caminho. Não foi uma decisão assim súbita, repentina, né? O que acontece é que Isso. meus pais sempre gostaram muito de música, desde sempre. E tinha uma coleção de LPs, de vinil, muito grande, extensa. E entre eles, muitos artistas do rock americano dos anos 50. E ali eu comecei a descobrir, pelo gosto deles, o rock que eu viria depois, mais tarde, a me identificar. E aí, no colégio, encontrando colegas que tinham os gostos parecidos, musicais, a gente começou a nascer o João Penca, né? Nós somos todos amigos de infância, boa parte colegas de colégio também, e alguns vizinhos de prédio, enfim, era uma comunidade de amigos muito próximas. E a gente foi crescendo com a música, não como uma vontade de profissional de sermos artistas e trabalharmos com isso. Era mais, como sempre foi até hoje, era mais diversão. A gente acabou dando a sorte de estar no momento certo, na hora certa, fazendo a música certa, nos anos 80, e fomos pegos por aquele embalo do início dos anos 80, e aí fizemos nossa carreira. Mas é bom que se diga que uma pessoa muito importante também para a profissionalização do João Penca foi a entrada do Léo Jaime. Porque, como eu falei, nós Isso. éramos todos filhos de classe média. Nessa época, já que o Léo Jaime começou a fazer parte, nós já éramos universitários, já estávamos nos preparando para nossas carreiras ditas normais, né? E o Léo chegou de Goiânia ao Rio de Janeiro para tentar a vida como artista, como cantor, como compositor, enfim, como artista mesmo. E a entrada dele na banda acelerou esse processo do João Penca na profissionalização. O Léo foi e continuará sendo uma pessoa muito importante na história do João Penca. E suas influências, quais foram? Além Bom, no do início rock dos dos anos anos 50, você 50 falou que colocou o são quê? os artistas todos dos anos 50, né? Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lewis, enfim, Buddy Holly. Eu posso falar umas centenas aqui e outros grupos vocais também, que a gente tem muita influência de grupos vocais dos anos 50, do WAP, né? Enfim, e uma influência muito também poderosa na nossa história são os Beach Boys, que são grupos já dos anos 60, não é mais dos anos 50, mas são dos anos 60, contemporâneos dos Beatles, mas era um som bem californiano, surf music, né? São os artistas mais famosos da surf music americana, e eles foram bastante influentes também na nosso início de carreira ali. Tanto que meu nome, Avelar Love, eu tirei de um dos compositores e cantores da banda, dos Beach Boys, que chamava-se Mike Love. E como você conheceu o Abreu e o Galo? O Abreu foi meu vizinho. O Abreu foi o primeiro que eu conheci. O Abreu foi meu vizinho quando eu fui morar em Ipanema em 1967, há pouco tempo atrás. O Abreu foi morar no prédio ao lado. E aí nós ficamos amigos por conta de sermos vizinhos. Mas aí nós tínhamos, ele tinha 6, eu tinha 8 anos de idade, éramos bem novos. Depois eu perdi contato com o Abreu, que ele se mudou, e aí eu fui conhecer a maioria do povo que faz parte do João Penca no colégio que a gente estudava, o Colégio Santo Agostinho. E alguns anos mais tarde, que eu estava no colégio, já era parte da banda, não era com o nome de João Penca, nós tínhamos vários nomes. Nessa mesma formação, nós tivemos vários nomes até sedimentar o nome João Penca, isso lá na pré-história.
e o Abreu acabou entrando para o colégio. E aí, esse reencontro, ele acabou entrando também para a banda. Enfim. Mas isso tudo foi no início dos anos 70. Como eu falei, a gente era um grupo de amigos e colegas de colégio e vizinhos de prédio que crescemos juntos. A profissionalização só foi acontecer mais tarde. O nosso primeiro disco gravado foi com o Eduardo Sec, em 82. Isso. O disco Cantando no Banheiro. Foi aí que, de fato, a gente começou a profissionalizar mesmo, né? Porque até então a gente já fazia shows, mas era tudo ganhando shows. O rock ainda era alternativo, estava no underground carioca. E possivelmente no underground paulistano, enfim, de todo o país, não tinha acontecido o movimento ainda. A gente não ganhava quase nada de dinheiro. A gente participava, fazia shows e tudo, mas ganhava muito pouco dinheiro. Com o nosso conhecimento com o do SEC, que de fato a gente começou a entrar na vida da música profissionalmente, com esse disco Cantando no Banheiro, que teve vários sucessos, né? Cantando no Banheiro, Rock da Cachorra, Barrados no Baile, enfim, foi um disco de grande sucesso do SEC. E o Galo, como você conheceu ele? O Galo era colega meu de sala, no Colégio Santo Agostinho. E os nossos interesses comuns, não só na música, mas também nas outras. Eu sou engenheiro mecânico, ele também fez engenharia mecânica. Então, nessa época, a gente se encontrou, a gente se identificou um pouco com os anseios de profissão lá na frente e ficamos muito amigos. Foi através do Galo que eu conheci o resto dos integrantes da banda, que era o vizinho dele. Morava num outro prédio aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. E aí a minha entrada foi principalmente por conta da minha voz já era grave, né? Já tinha uma voz bem grave, e eu falava inglês fluentemente. E as músicas que eles escutavam eram fundamentalmente americanas, né? Rock dos anos 50. Aí esses meus talentos foram o meu passaporte para a entrada na galera. Que ainda, nós tínhamos vários nomes, naquela época, Jacomingos Five, Zul, anos 60, teve vários nomes. A gente era batizado ou se chamava, mas sem assumir um nome de fato. Até que um dia, eu não lembro quem foi, ninguém lembra, a gente falava nomes esdrúxulos para batizar, assim, meio que de sacanagem. Alguém falou João Penca e seus miquinhos amestrados, a gente achou tão absurdo, tão diferente, tão original na época, que a gente, opa, é esse aí que vamos usar. E aí saímos para pichar muros aqui no Rio de Janeiro com o nome João Penca, assim, como se fosse um lançamento, um batizado oficial, enfim, da banda que já era antiga, do grupo de amigos que já era antigo, agora assumindo um nome definitivo. E, de Então fato, essa foi ó, sua tem primeira um banda. detalhe, o João Penca é a única banda dos anos 80 que não resumiu o nome. Os Paralamas do Sucesso virou Paralamas. Titãs do Iê, Iê, Iê virou Titãs. Kid É verdade, é Abelha, os verdade. Abóboras Selvagens virou só Kid. Nós continuamos. João Penca e seus miquinhos amestrados. Não tiramos uma vírgula. É A verdade, é gente é verdade. teimoso. Sua primeira banda qual foi, Abelar? Foi Oi? essa? Sua primeira banda? Foi essa. A gente começou a brincar de fazer show, a gente tinha 12, 13 anos. Não tinha nem tempo para ter outra banda. Nós somos amigos de muito tempo mesmo. O Abreu, eu te falei, o Abreu eu conheço desde que ele tinha 6 anos de idade. Ele fez 60 agora, que são 56 anos de amizade. E qual foi o primeiro show que vocês fizeram? Primeiro o quê? Primeiro show que vocês fizeram? Olha, as primeiras aparições nossas foram em festivais de colégio. Teve um colégio aqui em Botafogo, no bairro do Rio de Janeiro, que chama Colégio Santo André, que nós fizemos alguns shows, foi o mais frequente nesse período pré-adolescência. Tinha pequenos, além de festivais, tinham saraus no colégio, que a gente participava sempre. E os primeiros foram esses. Depois a gente começou a participar de festivais universitários. Eram os ambientes para a gente mostrar nosso trabalho na época, né? Não havia muito espaço para o rock naquele momento. Então a gente participava primeiro de festivais e saraus de colégio, depois passamos para a universidade, começamos a frequentar os festivais universitários de música,
Inclusive, foi no festival da PUC, aqui do Rio de Janeiro, que a gente conheceu o Léo Jaime. O Léo foi lá assistir o festival e se identificou com a coisa rock, com as influências, e ele já tinha feito o Rock da Cachorra e foi lá mostrar pra gente, enfim. Ali que a gente conheceu ele e entrou na banda. Nessa época já era essa formação, um monte de Já era, gente. quer dizer, a formação original, nós éramos, sei lá, 11 amigos. Eram muitos mais amigos. O tempo e o vento foram enxugando a carreira, a maior parte da carreira nós ficamos como os três, né? Eu, o Abreu e o Galo. Mas a proposta agora do retorno é um retorno original, com quase toda a galera original. Porque boa Inclusive parte o Leandro tá aí das no carreiras meio. até foi morar fora do Rio, enfim. A gente no primeiro disco, se você tiver acesso, nós éramos 8. No disco que nós gravamos em 83, que chama Os Maiores Sucessos de João Penck e seus Pequenos Mestrados. Que tem Thelma, Não Sou Gay. Ali nós éramos 8 ainda. Mas no disco seguinte, que foi um compacto, que tinha O Macaco Gosta de O Banana? Macaco Gosta de Banana e Popstar, nós éramos 4. E no segundo Isso. LP, para frente, nós éramos 3. E nessa volta vai deixar o Leandro tocando guitarra, guitarrista mascarado? Isso. O Leandro, o guitarrista mascarado. No compacto que tem Popstar e com o Macaco Gosta de Banana. Como surgiu essa ideia aí, guitarrista mascarado? Era uma brincadeira, porque nesse momento que a gente estava gravando esses discos, nós três, eu, o Galo e o Abreu, já estávamos formados e trabalhando em empregos formais. E ele não. O Leandro foi o único que seguiu só com a música. Até mesmo porque ele podia, financeiramente, enfim. Mas nós três tínhamos emprego. Então, para brincar que a gente não poderia aparecer para os nossos empregadores, ele é que assumiu a coisa do mascarado para fingir que ele não podia, o patrão dele não podia saber que ele estava fazendo parte de uma banda de rock. Era uma piada interna. Mas o personagem ficou curioso, então ele assumiu esse personagem durante algum tempo, o guitarrista mascarado. E como foi a saída do Léo Jaime? Pô, o Léo foi nesse início turbulento no início do processo do rock nos 80, a coisa ainda estava começando a acontecer, a gente tinha acabado de gravar o disco com o Dussek, com o Léo na banda ainda, e tínhamos saído do projeto com o Dussek para seguir a nossa carreira mesmo, porque com o Dussek era ele a estrela, né? A gente ia ficar como sempre como a banda de acompanhamento, então a gente queria se fazer a nossa carreira. E nós começamos a procurar uma gravadora para nós. E no meio desse caminho surgiu a CBS, na época, que hoje em dia é a Sony. A CBS era uma grande gravadora mundial e ela queria contratar o João Penca, mas nós éramos, como eu falei, sei lá, 11. E ela queria contratar só 4. O Léo, eu, o Abreu e mais um tecladista que faleceu. O irmão do Galo, Cláudio Killer. E não queria os outros. Não queria os outros. E aí a gente vislumbrou, o Léo ficou ali, coitado. Porque, como eu falei, o Léo dependia daquilo para viver. A gente tinha famílias de classe média, estudando universidade, tinha outras aspirações na vida. O Léo ficou ali, coitado, meio amarrado, e a gente falou, Léo, talvez seja a situação de você buscar carreira solo. Porque a gente não vai abandonar os amigos e você precisa. E ele, muito assim, não, a contragosto, não era o que ele desejava, ele queria que fosse todo mundo. Ele acabou indo para a gravadora e a gente, pouco tempo depois, alguns meses depois, a gente conseguiu um contrato com outra gravadora grande, com o grupo todo, que foi aquele primeiro disco que a gente fez referência agora há pouco, com os 8 aí gravando e o Léo Jaime, claro, participando. A gente sempre participa dos discos dele e ele do nosso, porque essa separação não foi por briga, por conflito, foi simplesmente por conveniência de carreira para ele, uma oportunidade que estava aparecendo e não podia perder. E a gente podia perder e buscar, esperar um outro momento que fosse todo mundo junto. Como foi o convite para acompanhar o Dussek? Bom, o Dussek foi num show, o Morro da Úrcara, lá em 81, final de 81, início de 82, tinha um espaço chamado Concha Verde, que também era ainda alternativo, não era um lugar assim conhecido de fazer show. Talvez seja o lugar de show mais bonito do mundo.
mas não era um lugar muito conhecido. E nós fomos, João Penca, fazer um show lá. Nós, e se não me engano, a Marina Lima. Marina Lima tocou antes ou depois, não sei. E o Dussek estava na plateia. Mas o Dussek sempre teve uma carreira mais MPB. Ele sempre foi um compositor, um artista mais de MPB. Mas ele assistiu o show do João Penca e se identificou com a performance, com o bom humor, com a irreverência, com a coisa um pouco teatral, que ele fazia, sempre fez, só que com músicas de MPB. E foi empolgado falar com a gente, depois pela identificação, ele foi empolgado falar com a gente no camarim, naquela festa, né? Ele, vamos fazer alguma coisa junto, assim. É claro que sem, de fato, planejar alguma coisa, mas ele estava muito animado. E o Léo Jaime, que é um sujeito muito inteligente e um homem que faz acontecer, um artista empreendedor, não deu mole. Pegou o telefone do Dussek, viu ali uma oportunidade e dias depois ligou para ele. E o Dussek tentou assim desconversar e tal, mas o Léo insistiu. E aí nós fomos ensaiar juntos e começou a nascer. Ele se empolgou, o Dussek se identificou, enfim. A levada de som, o ensaio foi muito legal. Aí o Dussek voltou para casa, chamou o parceiro dele, o Luiz Carlos Góes, compuseram cantando no banheiro. E aí começou a nascer o projeto do disco que saiu algum tempo depois. E se eu não me engano, o Rock da Cachorra foi censurado, né? Foi censurado. Nessa época, até essa época, até um ano depois, ela tinha censura. Você, para gravar qualquer coisa, tinha que mandar a letra para Solange. Sim. Depois o Léo fez até uma música em homenagem a Solange, que era chefe da censura para letras de música lá em Brasília. Enfim, mas aí a letra foi censurada, mas aí você alterava e reencaminhava e acabou sendo aprovada. E aí nós gravamos e foi a primeira música, se não me engano, a ser trabalhada no disco do Dussek. Estourou e foi o segundo grande sucesso do rock dos anos 80. A Blitz estourou com o Você Não Soube Me Amar e pouco tempo depois o Dussek estourou com o Rock da Cachorra. Estão perguntando aqui, fez uma pergunta interessante. Como foi a primeira apresentação na TV? Como foi a sensação de ir na televisão? A primeira apresentação de TV, eu por acaso não estava, porque foi na pré-história, assim, e a gente tinha isso, né? Até vou emendar uma história que vai ser interessante. A gente, como era uma banda semi-profissional ou semi-amadora ali no meio do caminho, quando chegava o período de férias escolares, a gente estava na universidade, alguns de nós viajavam. E qual a história que a gente quer contar mesmo? Sobre a primeira aparição. E eu fui viajar, eu fui para o Panamá de férias e tinha um concurso chamado Olimpop. Quem tiver um pouco mais lá vai lembrar. Olimpop foi um festival na televisão de bandas novas, na TV Tupi, na extinta TV Tupi. E foi ali a nossa primeira aparição na TV brasileira. Mas, enfim, eu ia contar essa história das férias, porque eu imagino essa história mais interessante. Por conta dessas viagens de férias e esse encolhimento dos vocais no João Penca, teve umas férias que eu e o Galo viajamos. E emagreceu muito o vocal e tinha um show marcado aqui no Alto Boa Vista, num bar que acho que existe um lugar, enfim, não lembro bem o nome do bar. E aí chamaram para completar, que já estava assim, circulando na amizade da galera, o Cazuza. O Cazuza cantou no João Penca nessa oportunidade. Eu tem até fotos, acho que tem foto no meu Facebook, desse show. O Cazuza entrando para substituir eu e o Galo, que nós estávamos viajando. E daí, pouco tempo depois, né, o Frejá ligou para o Léo perguntando a indicação de um cantor e ele indicou, é claro, o Cazuza, que já tinha cantado com a gente. Enfim, essas viagens, apesar de enfraquecer a nossa linha de frente, criaram oportunidades até para outros grupos. O destino escreve... Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu não sabia dessa. Cazuza no João Penca. Eu não sabia dessa história. E conta pra gente a história do primeiro disco. Parece que teve uma treta aí de música vazada, carimbo na sala do cara. Como foi isso aí?
Essa história é boa. Esse é o primeiro disco, nós éramos 8, como eu contei. É preciso que se diga quem foi nosso padrinho para levar para os 2 primeiros gravações, os 2 primeiros LPs que nós gravamos, foi o Ronaldo Bastos, que é um compositor do Clube da Esquina, do parceiro de Meu Nascimento e tal, mas ele reconheceu no João Penca um talento e uma competência que a gente não via na gente na época. Mas ele é que levou a gente para gravar nessa primeira gravadora, que era a Ariola. A Ariola tinha vindo ao Brasil com muito cachê, muito dinheiro para investir. E contratou, de fato, Chico Buarque, nem Mato Grosso, contratou só figurões. Mas foi um momento que estava começando o rock nacional e o Ronaldo levou a gente para a gravadora, para a Ariola. E nós gravamos lá todo o repertório e no final a gente, voltando um dia no Fusca do falecido Cláudio Killer, começou uma bagunça e fizemos a versão de Thelma Não Sou Gay na brincadeira ali, voltando. E o Léo, depois com o Leandro, capricharam e fizeram a versão final. E quando a gente foi gravar, a gente, pô, deixa eu abrir um parênteses nome, que nessa época a gente fazia shows, o Circo Voador, inclusive, e o Ney Matogrosso, como sempre foi um artista muito antenado, ele ia aos shows e gostava, e ficava depois no camarim conversando com a gente, Caetano, esse povo todo sempre foi muito antenado. E alguém teve a brilhante ideia de convidar o Ney para gravar essa música, isso ficaria muito mais engraçado. A gente não estava pensando em trabalhar essa música, a gente nunca imaginou que essa música fosse ter o sucesso que ela teve, era mais uma brincadeira. Do lado B do disco, o antigo lado B, que você coloca as músicas que você não faz muita fé, enfim. Mas a música vazou, não sei como, com certeza foi alguém que percebeu o potencial sucesso, alguém da gravadora vazou nas rádios e começou a tocar muito nas rádios. E o nosso disco não estava pronto ainda, nem o do Ney Matogrosso. Estavam para ser lançado. O Ney tinha feito um disco novo. E o diretor musical da gravadora na época, eu nunca digo o nome, ele sabe quem é, teve a brilhante ideia de pegar a música que estava do nosso disco e colocar também no disco do Ney. E assim, o disco do Ney vendeu disco de platina no lançamento e o nosso vendeu 3.000 cópias. Vendeu quase nada. E nós fomos lá, marcamos uma reunião com o diretor musical para entender o que ele estava querendo fazer com aquilo, porque foi, no mínimo, uma burrice. Porque o Ney Matogrosso ia, de fato, vender disco, com certeza muito, porque ele já era um grande artista de sucesso, e o nosso ia vender muito também. Ele vendeu muito só um. Enfim, a gente marcou uma reunião com ele e fomos à gravadora, que ficava aqui na Gávea, no final do Leblon, entre a Gávea e no Rio de Janeiro. Entramos lá e ficamos esperando horas. Depois de esperar horas, a secretária dele falou: ele teve que sair rápido, não vai poder atender vocês hoje. A gente percebeu que ele não queria atender a gente. E nessa época nós tínhamos feito, de brincadeira, um carimbo com um casal dançando, escrito João, um casal dançando com roupas anos 50, assim, escrito João Penca e seus 15 amestrados. Aí a secretária foi embora, nós entramos na sala dele, que já era final de tarde, e carimbamos, parede branca, nós carimbamos a parede dele inteira de João Penca e seus 15. Ele nunca mais esqueceu do João Penca. E aí cortou muito na brincadeira. Isso, né? A venda de discos, né? Não foi mais fabricado esses discos. Esse disco, inclusive, depois a gente foi, claro, dispensado da gravadora. Depois dessa ousadia, dessa rebeldia translocada, juventude transviada, nós fomos convidados a sermos retirados da gravadora. E o disco vendeu só foram impressos 3.000 cópias e venderam. É raro. Quem tem esse disco, guarda porque é raro. Eu mesmo só tenho um. E foram impressos muito poucas cópias. E como é esse nome do disco? É João Penca e os maiores sucessos de João Penca e seus 15 amestrados. A banda não tinha disco e eram os maiores sucessos? Como surgiu a ideia desse nome? Foi mais uma brincadeira de bom humor. Como é que alguém no seu primeiro disco pode gravar os maiores sucessos, né? Pois é. E por isso nós batizamos. Nonsense sempre fez parte da nossa estratégia de marketing. Realmente uma coisa absolutamente nonsense. Você chamar o seu primeiro trabalho de os maiores sucessos. E o disco que veio seguinte, que é o OK My Gay, então surgiu esse nome? OK My Gay foi em 85.
O rock já estava bem mais sedimentado. E aí nós só recebemos um convite da RCA para gravar um que eles chamavam na época de disco sebo, né? Era um disco de vários artistas. Era como se fosse um teste. A gravadora fazia um teste para ver quem poderia ou não fazer sucesso. E nós fizemos parte de um disco chamado Rock Brasil, que tinha, além de nós, desde João Penca, tinha Lobão, Erva Doce, Absinto e Cinema 2, e outros que não fizeram sucesso. Esses 5 que eu mencionei acabaram fazendo sucesso. E aí, com o sucesso dessas canções que a gente gravou nesse disco, nós gravamos Popstar. E aí nós fomos gravar um compacto. Fizemos um compacto, que é uma espécie de segundo teste para a gravadora, de Como o Macaco Gosta de Banana e Popstar do outro lado. E Popstar demorou a estourar, mas estourou muito forte. Não estourou no Brasil todo, mas estourou regionalmente muito forte, principalmente no Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí nós fomos, é claro, convidados para fazer o LP. Esse LP que você lembrou agora, que é o OK My Gay, que tem Romance em Alto Mar também, que é um outro sucesso que, por coincidência ou não, é a autoria a letra é do Ronaldo Bastos. Inclusive teve Lágrimas de Crocodilo também, que estourou, né? Lágrimas de Crocodilo. Lágrimas de Crocodilo tem uma curiosidade, porque foi a última música a entrar no disco. A gente já estava fechando o disco e tinha aquele cálculo de tempos máximos e tempos mínimos para colocar num LP, senão perdia a qualidade, né? Porque o sulco não podia ser muito fino. Enfim, aí sobrou espaço para a música e o Leandro, que já não estava fazendo parte da banda mais, mas, é claro, sempre foi nosso amigo e sempre foi compositor parceiro, trouxe essa música em parceria com o Barmac, que é um artista plástico e poeta paulista, que, entre outras canções, também escreveu Sonífera Ilha. A letra de Lágrimas de Crocodilo é do Barmac, que também é compositor de Sonífera Ilha. E a música entrou despretensiosamente no disco, como a última canção sendo gravada, e estourou. Essa, de fato, foi um sucesso nacional. É claro, com o auxílio maravilhoso do Chacrinha. Chacrinha meio que adotou o João Penca, ele gostava muito da gente. E a música estourou no Brasil todo. Esse foi o primeiro enorme sucesso. Popstar foi um sucesso grande, mas regional. O Lágrimas foi um sucesso nacional. Todas as gravadoras do Brasil inteiro tocaram e foi sucesso em todas as capitais do Brasil. Enfim, a gente viajou bastante graças a essa música. E foi com essa música que nós largamos nossos empregos. Porque até então, eu, o Abreu e o Galo, continuávamos trabalhando nos nossos empregos formais. A gente viajava fim de semana e voltava para os nossos trabalhos. Tem até um fato interessante. Eu tinha um dublê. Você já ouviu essa história? Eu tinha um dublê que fazia programas de televisão no meu lugar. Quando eu tinha que viajar a trabalho e tinha programas de televisão marcado, a gente tinha um dublê, que era irmão do Álvaro, o baterista do Biquíni Cavadão. Ele ia no meu lugar. Ele só não podia falar porque a voz dele era completamente diferente. Mas ele era meu dublê de corpo. Ele fez Hebe Camargo, fez Silvio Santos, fez alguns Bolinha no meu lugar. Eu tava viajando. Ele fez, inclusive, um videoclipe. Se vocês procurarem o videoclipe do Romance em Alto Mar, que a gente falou agora há pouco. Eu já ouvi falar que tinha alguém te substituindo ali, mas eu não me lembrava dessa história. Ele que era meu dublê. A minha esposa, na época, a Mônica, faz a sereia, mas eu mesmo não estou lá, porque eu tive que viajar, de repente, para fora do Rio de Janeiro, e estava marcado, agendado já a gravação, não tinha como remarcar, e aí chamaram meu dublê. Meu dublê quebrava um galho legal. E por que nesse disco só tem 3 integrantes? Que era 8, de repente mudou para... Primeiro, dos 8 para os 4 do Leandro, foi exatamente porque foi um momento que nós nos formamos na universidade, somos todos contemporâneos de colégio, a gente se formou mais ou menos na mesma época. E alguns foram fazer cursos fora do Rio, outros foram trabalhar também fora do Rio. Enfim, a maioria saiu por conta dos empregos que conseguiram nas suas carreiras.
E nós três e o Leandro persistimos ali e gravamos esse Pau de Sebo, Rock Brasil, e gravamos um compacto. Mas depois que a gente gravou Popstar e Com Macaco, a gente começou a trabalhar com Macaco Gosta de Banana. Foi a primeira canção a ter sido trabalhada nesse compacto. E Com Macaco não estourou, não aconteceu. A gente fez até programa de televisão bastante, mas não foi um sucesso. Foi um sucesso bem mediano. E o Leandro, sempre foi muito impulsivo, falou: olha, não vai acontecer nada enquanto vocês não largarem o emprego. Porque a gente estava empregado naquela época. E ninguém podia largar o emprego, nós estávamos ali de empregados casados, já começando a fazer família. E o Leandro falou: então eu vou sair. Impulsivo saiu. E aí, assim, uma semana depois estourou Popstar. E aí nós seguimos fazendo nós três. Mas o Leandro sempre foi, inclusive esse retorno agora que eu estou te falando, que a gente estava há pouco tempo reunido em estúdio, é com o Leandro. 99% das canções são do Leandro. É um resgate do Leandro, a banda. Além de tudo, além desse retorno, é um resgate também do Leandro. Compositor, como tudo que ele já foi lá atrás. E olha, isso que eu vou falar agora, quem me disse foi o Abreu. Ele me disse essa curiosidade aí que eu queria saber que o disco Ok My Gay foi gravado pela banda Erva Doce. Quase todo o disco foi gravado com essa banda, é verdade? É verdade. Quase todo, não. Assim, metade, talvez. Popstar e Como a Gosta de Banana foi. Mas a versão original de Popstar, né, que tocava com aquelas guitarras pesadas, do Marcelo Sequinde, que era uma banda que gravava ali no início dos anos 80, era a banda que gravava para a RCA as bases de rock. Mas depois, assim, que o Marcelo conheceu a banda que tocava com a gente, que era o Rodriguinho, do Barão Vermelho, tocava baixo com a gente nessa época, o Ricardinho Palmeira, que tocou muitos anos com o Cazuza, enfim, o Cadu Menezes, que foi produtor do Kid de Abelha. Essa era a nossa banda da época. Quando o Marcelo conheceu a nossa banda, aí ela começou a participar das outras faixas do disco. Então, eu diria que não é nem 50%. A banda do Erva Doce gravou uns 40% do disco e o resto foi a nossa banda. Mas as principais músicas foram gravadas com a banda do Erva Doce. E tem depois do Ok My Gay, teve o Além da Alienação, 100 anos de rock and roll, e teve mais um que eu não me lembro agora o nome. Mas qual disco você mais gostou? Tem 100 anos de rock and roll e tem a Festa dos Micos. Festa dos Micos isso. É o último. Que isso. Qual disco de coletânea de sucesso. Pois é, uma coletânea, é isso. Não me lembrava. Só tem uma música original que entrou meio que por acaso, que é... Ele é o Superstar, que é uma versão de Breaking Up is Hard to Do. Essa história é interessante porque o meu cunhado, na época, era muito amigo do Gerry Adriani. E o Gerry Adriani pediu para a gente fazer uma versão de Breaking Up is Hard to Do para ele gravar, que ele queria gravar. E nós fizemos. E levamos para ele, para mostrar para ele. Mas tinha um verso que falava, que aliás o verso eu mesmo que escrevi, que falava assim: se Elvis Presley já morreu, acho que agora o rei sou eu. Enfim, quando falava, ele falou: não, eu não posso nem de brincadeira falar sobre Elvis Presley, que é meu ídolo, então eu não vou poder gravar essa música. Porque mexia muito com ele, a questão da brincadeira com Elvis. E aí a gente falou: então essa versão tá boa, vamos gravar a gente. Nós gravamos nesse LP de coletâneas. Essa é a única música que não é sucesso da história do João Penca. É uma música inédita, uma versão, mas uma música inédita na história do João Penca. E foi por causa Qual disco você mais gostou de ter gravado? Hein? Qual disco você mais gostou de ter gravado? Qual foi o seu favorito? Todos eles são como filhos, assim. Não tem... O primeiro disco foi uma espécie assim de viagem, porque a gente não tinha muito consciência lá. O primeiro disco nosso, né? Nós levamos 3 meses para gravar, que você normalmente gravava no máximo em um mês,
um LP inteiro, nós levamos 3 meses gravando. Porque a gente ia para o estúdio, aí ficava batendo bola no estúdio, pedia pizza, aquela convivência de amigo extrapolou. E a gente perdeu um pouco o rumo das coisas. Mas, em termos de resultado, se a gente for falar assim, mais pragmaticamente, em termos de resultado, eu gosto muito do Ok My Gay. Porque eu acho que o Marcelo Susequinde é um dos melhores, se não o melhor produtor de rock do Brasil. Ele e além de ser uma pessoa com um coração imenso, um cara super legal, ele é um produtor e um músico assim, absolutamente talentoso. Toca muito guitarra, toca baixo pra caramba. Ele fez até alguns baixos na gravação nesse disco. Enfim, eu acho que como resultado sonoro do que a gente buscava, pragmaticamente falando, o Ok My Gay, para mim, é o que melhor resultou do que a gente queria fazer. A influência de cada um não conflui para o mesmo caminho. Então, o resultado nem sempre é o que você gostaria que fosse. No meu modo de ver, o Ok My Gay é o que melhor resultou. Aí, ó, lembraram aqui, ó, Sucesso do Inconsciente, o nome do disco, que a gente esqueceu. Sucesso do Inconsciente, isso! Você vê que a gente Oi? nunca esteve muito ligado à questão do nome. Assim, o nome era sempre mais uma brincadeira. Além da alienação, E qual foi Sucesso do Inconsciente. o show que você fez que mais te marcou com o João Penca? Não tem que teve show, não. Os shows eram sempre. O que marcava muito eram as viagens. Você imagina você viajando com seus melhores amigos durante anos, se divertindo pelo Brasil afora. Isso aqui marcava muito. Assim, teve um período que a gente fez muito show, chegou até a cansar. Uma das razões de a gente parar lá atrás, no início dos anos 90, foi um pouco esse cansaço de viagem, porque a estrada cansa, mesmo que você esteja viajando com seus melhores amigos. Mas essas viagens eram muito gostosas. Essas lembranças de você audaciosamente indo onde nenhuma banda de rock jamais esteve, porque o Brasil é muito grande. E boa parte das viagens você não vai para a capital, que aí é fácil. Você sai, pega um avião, desce na capital, vai para o hotel, faz o show e volta. A maior parte dos shows você vai de ônibus para o interiorzão. E você vai a lugares de estrada de chão, vai a lugares que você nem imaginava que existiam. São lembranças muito gostosas. A gente em cima, o ônibus andando a 20 km por hora, porque a estrada era péssima, e a gente subia no telhado do ônibus, ficava vendo o céu completamente estrelado. Eram viagens inesquecíveis. Agora, tem uma história engraçada nessas viagens. Uma vez nós fomos fazer show. Você é da onde? Uberlândia, Minas Gerais. Pois é, em Minas Gerais. Nós fomos fazer show numa cidade próxima a Ponte Nova. Ponte Nova fica lá pro lado de Belo Horizonte, né? Você está mais já está no Triângulo Mineiro aí. Já está bem mais pro oeste, aí, perto de Brasília já. Mas foi em Ponte Nova. A gente ia fazer não um show em Ponte Nova, uma cidadezinha que não tinha nem hotel, perto de Ponte Nova, que tinha uma feira de agropecuária e tinha muitos shows, enfim. E nós ficamos hospedados em Ponte Nova. Na hora do show, entramos todos no ônibus. Era um ônibus leito, fretado só para gente, muito confortável. Fomos fazer o show acabou lá pelas 3 e tanto da manhã. Entramos todos no ônibus. Eu, o baterista e o saxofonista, chegamos pro motorista, na volta, dá uma paradinha, porque a volta passava de novo para Ponte Nova. Então, vou dar uma paradinha no hotel, que a gente precisa ir ao banheiro antes de viajar, porque eram, sei lá, 8 horas de viagem até chegar ao Rio de Janeiro. Muitas horas de viagem. E aí o motorista fez isso. E no caminho dessa cidadezinha até Ponte Nova, a maioria dos outros integrantes dormiu. Ônibus leito, tudo escuro, dormiram. Chegou na porta do hotel. Eu, o baterista e o saxofonista descemos juntos. Fomos ao banheiro no lobby do hotel. Saímos do banheiro os 3 juntos. Entramos no ônibus e falamos, pode seguir. O motorista, beleza, vou seguir. E lá foi o motorista embora. Entramos no ônibus, deitamos, dormimos. Quando a gente chegou
na primeira parada, já descendo a serra de Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, a gente sentiu a falta do empresário, que era o Paulo Boarim, na época. Era o road manager, né? Que é o empresário que acompanha na estrada, que recebe cachê, que resolve problemas, enfim. E aí, não, Paulinho deve estar no banheiro. Aí esperamos. Paulinho, nada de sair do banheiro. Alguém foi lá no banheiro, abriu, não tinha ninguém no banheiro. Eu falei, cadê o Paulinho? Para resumir a história. Descemos nós três, fomos ao banheiro. Assim, segundos depois, o Paulinho acordou, viu que estava também no hotel, levantou, saiu do ônibus, foi ao outro banheiro. E aí nós saímos, entramos no ônibus, mandou o cara embora e o Paulinho ficou no hotel em Ponte Nova, no meio da madrugada, sem condução. Ele ficou uma fera. Primeiro ele achou que era brincadeira, porque essas coisas aconteciam de fato. A gente fazia muita brincadeira, assim, muito trote entre nós. A primeiros 20 minutos, meia hora, ele achou que a gente ia voltar. Depois ele viu que não ia voltar mesmo, aí ele pegou parte do cachê, pegou um táxi, foi até Belo Horizonte, pegou uma ponte aérea, chegou no Rio antes da gente. Mas ficou furioso. Essa história eu não sabia, nunca tinha ouvido essas histórias do João Penca. Aventuras de estrada, tem muitas aventuras de estrada. O Avelar, em 90, se eu não me engano, você fez o Lua de Cristal, o Mauricinho. Isso. Que eu li que era o Abreu que ia fazer esse papel. É verdade isso? É verdade. Porque para o pessoal das escolhas de elenco, eu era parecido com a Xuxa. E não podia, porque não era um primo de verdade, era um primo postiço, de criação. Então, o convite tinha sido feito para o Abreu. Mas o Abreu tinha engrenado uma viagem com a esposa dele. Nós até fomos juntos, passamos uns 7 dias, 10 dias na Flórida. E o Abreu seguiu para Nova York. E nós voltamos. E aí, enfim, acabou eu fazendo o papel. O que foi uma alegria, foi a primeira experiência minha como ator, que depois eu fui trabalhar como ator também em teatro, né? Teatro musical, fundamentalmente. Mas o Lua de Cristal foi a minha primeira experiência como ator. E além disso, foi um sucesso de bilheteria histórico. Foi a maior bilheteria brasileira durante muitos anos, até o lançamento dos Dois Filhos de Francisco. Isso é verdade. É verdade. Foi um sucesso absurdo. Eu tive a oportunidade de fazer o vilão, o Mauricinho, que foi muito divertido. Isso. E como foi o fim do João Penca? Como que acabou a banda? A banda nunca acabou, né? A gente parou deu uma de trabalhar. pausa, né? Em 92, por aí, houve a gente já estava um pouco cansado da estrada, é claro. A gente queria dar uma diminuída, mas aconteceu um fato que jogou um balde de água fria, que foi que a gente parou mesmo. Um ex-empresário acionou a gente na Justiça do Trabalho, como nós tivéssemos pago os direitos trabalhistas dele, enfim. E ficamos 2 anos respondendo o processo na Justiça do Trabalho. Nós ganhamos no final a causa, mas nesses 2 anos a gente foi ficando um pouco desmotivado para fazer show. E acabamos parando de fazer, mas o grupo nunca acabou, né? Porque o grupo é resultado de uma amizade que não tem fim. Nós somos amigos de infância mesmo. E a gente continua convivendo. Mesmo que as pessoas não vejam a gente no palco, ou não vejam a gente na televisão, ou não escute a gente na rádio, a gente está junto. A gente invariavelmente está indo junto à praia, está indo junto jogar futebol, está indo junto, enfim, tomar um chopp, brincar de fazer música, gravar algumas coisas. A gente continua convivendo. A gente não aparece na grande mídia, mas a gente continua convivendo. Então, não acredite se alguém disser para você que o João Penca acabou, porque o João Penca não acaba nunca. Pelo contrário, ele renasce até com a formação original, que é o que está acontecendo agora. A amizade é tão mais forte que... Pena que o Léo Jaime não está nesse retorno, porque o Léo, enfim, tem os projetos dele. Mas ele, no início desse retorno agora, foi ele que botou a primeira pilha para a gente começar a produzir um disco novo. Uma coisa que eu fiquei sabendo só esses dias, que, assim, eu descobri que eu te ouvia desde que eu tinha, sei lá, 4 anos, que é o Tédio Povo. É uma das músicas que eu mais ouvia. E eu tô falando com você, ouvindo, eu tô lembrando, como foi o convite para gravar essa música? O convite foi o seguinte, a história foi a seguinte, eu fiquei próximo à Xuxa, é claro, por conta da gravação do filme.
A gente tinha muitas cenas juntas e tal. E a Xuxa tinha, inclusive, meu telefone pessoal. E o projeto do Xuxa Só para Baixinhos, quando começou, esse foi o Xuxa para Baixinhos 1, o primeiro. Ela estava trabalhando ainda com a Marlene Matos, mas ela queria produzir o projeto antes de mostrar para a Marlene. Queria mostrar já pronto, para a Marlene entender, que ela tinha medo da Marlene não entender o projeto sem ouvir, sem perceber o que era de fato. Então ela estava gravando as canções do projeto e me ligou. Tinha um personagem lá que era a voz grossa, que é o Ted o Povo. E é claro, ela lembrou de mim. Ela pessoalmente me ligou, vê lá, não sei o quê, como é que você tá? Me explicou o projeto assim, assado. Você participa, eu fui lá e gravei. Ted o Povo, um amigo especial. Ted o Povo, eu tenho uma nova dança para você. 90 e poucos, 92, 93, não sei. Faz muito tempo. Ô, Adelar, como foi a banda Gorilas Selvagens? Como nasceu esse projeto? O Gorilas Selvagens é filha dessa minha convivência com o teatro musical. Quando o João Penca parou, cara, a música sempre foi a minha cachaça. Eu não tenho vícios nenhum na vida, mas a música eu não largo de jeito nenhum. Eu não fumo, não bebo, não uso drogas, enfim. Mas a música eu não largo de jeito nenhum. E aí, quando o João Penca estava começando a parar, nesse momento que eu te falei, da ação da Justiça do Trabalho, eu recebi um convite, o primeiro convite, para fazer teatro musical. Da diretora aqui, carioca, que me inventou como ator de teatro, que é Karen Ascioli, a grande diretora. Ela me convidou para fazer uma opereta do Noel Rosa, chamada Noiva do Condutor, e foi meu batismo de fogo no teatro. Mas aí, ao longo desse percurso, que eu fiquei, sei lá, 14 anos fazendo teatro aqui no Brasil, teatro musical, eu fiz muitos amigos, músicos, cantores, enfim. E aí, de repente, surgiu essa ideia de montar com essa galera, amigos meus do teatro, uma banda de rock. E eu queria, claro, fazer uma referência aos Miquinhos, que sempre foi a minha banda da vida. E aí, como a gente já estava mais velho também, não éramos mais amestrados, eu chamei a banda de Gorilas Selvagens. E nós fizemos, acho que só 3 shows. Foi assim, como um cometa. Assim, foi muito divertido, foi muito bacana o show. Foi um resultado muito legal. Mas nós fizemos só 3 shows. Outra banda que eu faço com mais frequência, que é o Love the Lovers. Não sei se você já ouviu falar. Isso. Abril. Banda, fundamentalmente, é a banda dos músicos que tocava com o João Penca e eu cantando as canções dos anos 60 e 50, que foram nosso início, nossa grande influência no início da carreira. E a gente faz... Esse é um trabalho que, na verdade, é outra diversão, né? Porque somos amigos muito próximos, a banda toda, e a gente se reúne de vez em quando para fazer uma bagunça e lembrar os sucessos que a gente gosta de cantar. Né? Nessa última montada, inclusive, teve uma alteração bastante interessante, que foi a participação do Abreu na bateria. Isso, e toca percussão, né? Há 2 anos atrás, nós fizemos aí uns 10, 8 shows, e o Abreu que assumiu a bateria. E foi muito legal. Porque, muito embora ele não seja um baterista virtuoso, ele é um grande artista. Então, ele tocava fundamentalmente caixa, prata e bumbo, mas era um artista que a gente tinha auxiliando muito mais do que um baterista. Né? Não que eu queira menosprezar o baterista, mas foi muito interessante a gente ter o Abreu no Love the Lovers. Essa banda é quase os Miquinhos, porque o Cabelo tá na guitarra e o Dodô no baixo. Isso. É isso? Dodo Ferreira no baixo e Ricardinho Palmeira, o Cabelo, famoso Cabelo, que não tem mais cabelo. Ficou careca. É verdade, é verdade. E como foi a volta dos Miquinhos? Vocês se reuniram e voltaram com a banda? Agora? Não, em 2005, eu acho. 2007. A gente é o que eu te falei, a gente não podia não estar aparecendo na mídia, mas estava junto. Aí surgiu a vontade e a oportunidade de estar na estrada de novo. Apareceu, antes de mais nada, um convite também para a gente fazer uma música de novela. Era As Três Marias. Porque também tem isso, essa facilidade do João Penca.
É, quando me perguntam qual é a receita do sucesso, acho que não é receita, são três itens fundamentais. Você tem que ter talento, tem que ter vocação, né, que é vontade de seguir aquela carreira, ter talento para aquilo e ter sorte. Porque sem a sorte também não adianta nada. Você pode ter muito talento e muita vocação, mas se não der sorte, a gente vê muito isso por aí. E João Penca tem uma sorte enorme, porque os diretores musicais e os diretores também de dramaturgia adoram João Penca. Então a gente recebe muito pedido, que a maioria dos artistas briga para conseguir música e novela, a gente é solicitado para fazer. E em 2006, se não me engano, surgiu esse convite. Nessa época, o Mu, tecladista do Cor do Som, estava como produtor musical na Globo. E ele, numa inspiração lá, convidou a gente para fazer uma música dessa novela, Seis Marias. E já encomendando, era uma versão de Surfing Safari, dos Beach Boys, que ele já tinha escolhido, assim. Era um convite super assim, encomendado. E aí a gente aceitou, é claro, fizemos, e isso motivou também a gente a voltar para a estrada. E aí nós fizemos uns 2 anos de show, que culminou na gravação do DVD no Circo Voador, no dia 18 de dezembro de 2008. Nós gravamos um DVD ao vivo lá no Circo Voador, que não foi lançado até hoje. Porque logo na sequência a gente voltou a parar, né, paramos de fazer show e esse produto está lá esperando ser lançado a qualquer momento. Tem plano para lançar esse DVD? Foi uma com participação do Mu, do tecladista da Cor do Som e produtor da Globo, com participação do Eduardo Dussek e, é claro, do Léo Jaime. Isso. Tem plano para lançar esse CD algum dia? Esse DVD? Isso. Tem. Eu editei o vídeo das 5 canções que tem 3 canções com participação, com essa que eu te falei, e mais 2 sucessos do João Penca, que Lágrimas e Popstar. Tem 5 canções que eu editei no vídeo. E o Ricardinho, o Cabelo, que é produtor musical, mixou e masterizou. Então tem 5 canções com vídeo e áudio prontíssimas para ser lançada. E a gente deve lançar junto nesse pacote que sair como bônus, assim. Nesse novo trabalho, a gente deve lançar esse pedaço do DVD como um bônus. Obrigado por ter aceitado o convite da live. Espero que você tenha gostado aí da nossa entrevista. Agradeço a todo mundo que entrou. Ontem, infelizmente, rolou o desencontro. Quando eu cheguei em casa, já era anteontem, né? Anteontem. Eu falei, caramba! Aí, enfim, mas deu tudo certo. Isso é o importante que rolou, né? Conseguimos fazer a nossa entrevista. E agradeço a todo mundo que entrou. Mas é isso aí. Obrigado pela sua generosidade, pela sua simpatia. E desculpa o encontro de anteontem. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. Um dia eu quero ver o show aí pro Triângulo Mineiro inteiro. Valeu. Valeu. Boa noite. Boa noite, meu querido.